Tostão faz 75 anos nessa terça-feira, tá? E ontem eu bati um longo papo com ele, né? Justamente por causa dessa data super especial. E ele falou de alguns assuntos sobre a carreira dele, principalmente... Aliás, você goza da intimidade do Tostão, a gente sabe disso, Milton, né? eu tenho esse prazer de poder chamar o Tostão de amigo, de ter longas conversas com ele. Mas ele falou muito da história dele no Cruzeiro. Do passado, do presente, do que ele espera do futuro. Então a gente vai começar com ele agora, meio-dia. A gente vai começar falando de o interesse dele. Como começou o interesse dele pelo futebol, os ídolos dele de infância, esse início de trajetória do Tostão, Samuel. Quando era menino, comecei a jogar bola com 3, 4 anos, 7 anos já estava com camisa já de time, né? Com 13, 12 eu já estava no futebol do Salão do Cruzeiro, então, e ao mesmo tempo estudava. Então, eu vi o futebol apenas como uma diversão na época, que não via como uma profissão, gostava de jogar futebol. Comecei a entender de futebol pouco antes de chegar ao Pelé, eu era doido com o Stefano, que eu via falar. Em 58 eu comecei os dois, eu escutei a Copa pelo rádio, todos os jogos, e fiquei doido, né, com Pelé, com Garrincha, Didi. Com 16 anos já era titular do Cruzeiro e fazia curso científico lá no Colégio Estadual. Estudava à noite, porque de manhã eu tinha que treinar. Aí quando chegou aos 18 anos, eu tive que decidir, né? Eu falei, não, agora eu tenho que parar de estudar e continuar jogando, porque eu já estava na seleção praticamente. Pois é, o Tostão fala também, 66, aquela famosa decisão contra o Santos da Taça Brasil. Depois do segundo jogo no Pacaembu, vários fotógrafos invadiram o vestiário do Cruzeiro, fizeram uma foto do Tostão com uma coroa, quer dizer, era um confronto do Cruzeiro contra o Santos do Pelé, e foi uma situação muito badalada na época. O Tostão fala um pouco dessa comemoração do título de 66 da Taça Brasil. Na hora eu estava ali naquela comemoração, me colocaram e tiraram a foto, nem me perguntaram se eu podia. Aí foram colocando e tirando. Eu me senti assim um usurpador do trono, né? Que eu estava morrendo de vergonha, porque eu fiquei imaginando que as pessoas estavam achando que eu me sentia o novo rei. E eu era apenas um ótimo jogador, mas o Pelé era uma coisa mais de outro planeta, né? Então eu não tinha nunca pretensão. Eu lembro que me perguntaram se eu me sentia assim, capaz de jogar como Pelé. Eu falei assim, eu imagino fazer tudo que o Pelé faz, só que eu não tenho condições físicas e técnicas para fazer. E também ele falou, Samuel, sobre a saída dele do Cruzeiro. Foi uma saída polêmica por causa da contratação do Ilstruik em 72. Ele não queria trabalhar com o Ilstruik, era um treinador muito cobrava demais dos jogadores da época, tinha métodos que nem todos aceitavam, mas só que ele diz, né, sobre essa saída pro Vasco, que hoje, ele pensando, talvez ele não tivesse tomado aquela decisão. Saí magoado com a situação. Hoje eu acho que eu não deveria ter saído, né? Mas na época havia o Cruzeiro, depois de ganhar 5 anos seguidos, né, maravilhar todo mundo, ser muito elogiado, o Cruzeiro passava um momento ruim. Aí contrataram o Ilstruik, que era um técnico, uma linha dura, né, aquele que fazia jogador, que tratava o jogador igual um sujeito sem nenhuma vontade própria, era duro com os jogadores. E contrataram o Ilstruik justamente para botar o time do Cruzeiro para jogar, para correr. Uma coisa totalmente sem sentido, né? Era uma passagem que o Cruzeiro estava mal. Isso me magoou muito, né? Porque eu não aceitava aquela situação. E entrei em atrito com o clube e tal, e aí coincidentemente apareceram grandes propostas. Primeiro o Fluminense, até que era o clube que eu gostaria de ir, porque o Fluminense era o clube mais organizado da época. E depois o Vasco eu acabei indo. Mas não deveria ter ido, porque podia ser passageiro aquela fase ruim. E para encerrar, Samuel, a gente traz o Tostão falando do presente do Cruzeiro, né? Ele como torcedor do clube, né? Como ele vê esse processo que o Cruzeiro passou nos últimos anos, com queda, permanência em Série B, e agora como que o clube fica com a SAF, com o Ronaldo no comando. Foi uma catástrofe que aconteceu com o Cruzeiro, né?
campo e fora de campo, né? Dilapidaram o Cruzeiro, né? Uma coisa absurda, né? Corrompida, né? Clube financeiramente arrasado. Espero que a justiça aí puna que eles realmente têm culpa disso tudo. É uma esperança, a criação do clube empresa. E o fato de ter aparecido o Ronaldo é ótimo, né? O maior jogador da história do Cruzeiro e do mundo, né? Eu acredito piamente que ele é bem intencionado, é um empresário, quer ganhar dinheiro e quer levantar o Cruzeiro, fazer as duas coisas, não tem nada errado. Vamos esperar, vamos torcer para que dê certo, voltar a Série A no próximo ano. Ô, Simões, tem como separar nesse papo todo seu com o Tostão aí? Porque eu tenho uma curiosidade, talvez tenha essa conversa pra gente trazer, se tiver, podemos trazer na turma do bate-bola. O Tostão falando algumas coisas ali da intimidade da seleção de 70. Porque o Milton Naves brincou com você que você goza do prazer, da honra de ser amigo do Tostão, e eu de ser amigo do Gerson, do Canhota, meu amigo, trabalhamos muito tempo juntos. Tem cada história daquela que é a maior seleção de todos os tempos. Tem nesse papo aí pra gente trazer agora ou na turma do bate-bola? Vamos trazer na turma do bate-bola? Tem, então, intimidades da Copa de 70. Estão falando de como que foi o processo dele, que ele temeu ficar fora da Copa por causa da lesão, e como que ele conquistou a titularidade já com o Zagallo no comando, porque o treinador era o João Saldanha, entrou o Zagallo. Ele fala como ele conquistou a titularidade e, mais do que isso, qual foi o jogador do Cruzeiro que o inspirou para poder jogar a Copa de 70? Ele teve problemas na escola por causa de tietagem de professores, Isso depois de parar, que ele parou com 26 anos, exatamente. Isso depois de parar. Mas isso foi, ele jogou as eliminatórias, que foi o melhor momento dele na seleção, aí teve a bolada do Ditão no olho, e entre as eliminatórias e a Copa de 70. Então vamos trazer na TBB, Léo? Vamos trazer. Turma do bate-bola. Craque dentro do campo, Samuel Venâncio. Craque fora do campo, um dos maiores da história do Cruzeiro, do futebol brasileiro e do futebol mundial, viu, Samuca? Com certeza.